Primeiro é que nossos pastores estão viajando, então estejamos orando, cobrindo suas vidas em oração, amém? Sempre que você for orar, lembre deles e apresente-os, que eles possam cumprir o propósito ali e retornar em paz. Dia 12 de outubro é um feriado, tá? E nós estamos realizando o nosso primeiro Family Day, é o dia da família, tá? E não é um evento só para os jovens ou só para as crianças, é para a família inteira, ok? Então nós vamos para o sítio Recanto da Fonte, vamos passar o dia lá. Lá tem piscina, campo de futebol, tem salão de jogos, é um lugar bastante agradável. E a gente vai ter a oportunidade como igreja de estarmos juntos e cada família ali também podendo aproveitar o dia. Então separe esse dia para você dar atenção de qualidade à sua família, amém? Estaremos saindo daqui da igreja às 8 da manhã, o valor é apenas R$20. Esse valor inclui a nossa ida, tá? E o dia lá, né, que paga o day use. E cada família leva o seu almoço. Então aí a gente vai juntar a panela lá e vai sair aquela coisa maravilhosa lá. Um leva uma lasanha, outro leva um estrogonofe, um leva lá um feijão, né, mocotó. E aí a gente vai lá e reparte na mesa. E eu creio que vai ser um dia muito agradável. Então você não pode ficar de fora, ok? Crianças de 0 a 6 anos não pagam, tá? Então a partir de 10 anos, na verdade, eu acho que é a partir de 10, eu vou confirmar, mas eu acho que é a partir de 10 que paga. Mas se organize. Dia 12 de outubro. Dia 14 a 16 de outubro, nós vamos ter, né, o terceiro módulo da Éden, tá? Que é o módulo, na verdade não é esse aí não, Tiagão, pode tirar, isso aí já passou já. Que é o módulo Libertadores. O módulo 3 da Éden, ele tem um foco de libertação e batalha espiritual. Então nós vamos tratar 3 temas, 3 sessões, que é libertação, batalha espiritual e ferramentas espirituais. Nós como igreja precisamos aprender, irmãos, a guerrear e guerrear certo, amém? Então você pode participar, interessados, nos procure no final do culto. A Éden acontece em um final de semana, sexta-noite, sábado da tarde até a noite, domingo de manhã. E dia 23 agora, quinta-feira, irmão, está chegando aí uma conferência que vai abalar a estrutura dessa cidade. Confire 2022, nosso tema esse ano é assim na terra como no céu. Então você é nosso convidado para estar aqui. E uma coisa que eu quero falar para a igreja é o seguinte, ó. São os jovens que estão organizando a conferência, sim ou não? Mas é para toda a igreja, em nome de Jesus. Tá bom? Então se organiza aí, tá? Prepara sua roupa, se não tem o look ainda, passa na nossa loja, tá? E compra das nossas camisas, que com certeza você vai estar, né, bem representado. Então 23, numa quinta, às 19 horas, sexta, sábado e domingo pela manhã. Estará conosco Larissa Azevedo, pastor Yuri Gonçalves, apóstolo John, o pastor Rogério Ribeiro, que vem lá do Maranhão, para estar aqui com a gente também nesses dias ministrando, e eu tenho certeza que vai ser um mover de Deus nesse ambiente, tá bom? Então se organiza aí e faz parte desse mover. Eu quero aqui também receber, né, a pastora Mari, né? Ela é pastora da irmã do pastor, não é isso, irmã? E ela está aqui com alguns jovens, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês, amém? Vamos dizer o que para eles? Em nome de Jesus. Fique à vontade, a casa é sua, é um prazer recebê-la, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso 1. Hoje à tarde eu estava ali pensando na mensagem para trazer à igreja e preparei algo, mas chegando aqui num culto às 17, meu coração, irmão, foi movido pelo Senhor para outro tema. Algo que o Senhor ministrou no meu coração uma madrugada, estávamos orando, e o Senhor ministrou essa palavra. Eu já ministrei ela aqui há tempos atrás, mas sabe como algo ressurge? São verdades que nós precisamos resgatar sempre em nossas vidas. Há momentos do trajeto até o destino, que é a eternidade, que nós precisamos, irmãos, relembrar de algumas coisas que nos farão permanecer firmes, inabaláveis e constantes. E existe um fator determinante na nossa vida com Deus,
que eu costumo dizer que é o fato mais importante da nossa vida com Ele, estarmos aqui reunidos. Tudo isso aqui só faz sentido por conta deste poderoso fato, que por vez ou outra se afugenta da nossa lembrança, do nosso pensamento, e acabamos sucumbindo diante de algumas situações que tentam nos parar, apresentando uma realidade que de fato não é o que Deus tem para a nossa vida. Eu não posso parar diante do não que o mundo tenta impor, porque existe um Deus que endossa a oração daqueles que estabelecem nele a expectativa da resposta. E nesse texto aqui de Lucas, a gente vai entender que fundamento é esse, que fato é esse, que precisa, irmãos, ser revitalizado na nossa vida, dia após dia. Não é algo que precisa ser considerado como uma informação, como um acontecimento no passado, mas é algo que nos move no presente. Amém? Diz assim o texto, Lucas capítulo 24, a partir do verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Feche seus olhos. Espírito Santo, te convidamos a o Senhor assumir todo o controle aqui, Senhor. Fica à vontade para ministrar os nossos corações. Que a tua presença nos quebrante, que a tua presença, Pai, venha nos esmiuçar, Senhor, para que possamos ser restaurados em tuas mãos de amor, Senhor. Eu oro para que cada pessoa que entrou aqui, Senhor, ela possa, Senhor Deus, entender esta palavra. Eu repreendo todo sentimento de distração, toda tentativa do inimigo de roubar a palavra, pois eu profetizo que aqui há terras férteis, Senhor. Aqui não há, Senhor Deus, a semente será lançada, não vai cair na beira do caminho para que o inimigo venha e roube. A semente da palavra será semeada e não cairá no meio das pedras para que ela não possa prosperar. Mas a semente aqui ministrada, Pai, cairá, Deus, em solo fértil para produzir vida e vida em abundância. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, a Ti toda a adoração, cada aplauso, ó Deus, cada grito, cada júbilo a Ti, Senhor. Quanto a mim, eu te peço que eu permaneça escondido na fenda da rocha, Senhor, porque é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa palavra hoje aqui no culto das 17, ela emergiu no meu coração de uma forma muito poderosa, assim, sabe? De uma forma muito tremenda. E é uma verdade, e é o principal dos fundamentos da igreja. É o principal fato, irmãos, que nós como igreja precisamos valorizar, precisamos, irmãos, enaltecer, precisamos reconhecer esse fato, para não comprometer tudo aquilo que Deus fez, e está fazendo, e continuará a fazer na sua vida. Precisamos resgatar, irmãos, essa consciência, para que possamos não sucumbir, não desistir, não paralisar, por qualquer que seja a situação. Porque esse fato, ele é, irmãos, o desfecho mais importante do povo de Deus. É o que torna este momento aqui, irmãos, importante, valioso, significativo, e mais do que isso, torna isso aqui uma experiência real. E que fato é esse, pastor? É que Ele vive. Jesus vive. Parece algo tão simples, parece algo, irmãos, talvez tão clichê, mas é algo que talvez esteja mais, irmãos, ausente dos corações do coração da igreja. Um Deus que está vivo, de um Deus que está aqui agora presente nesse lugar.
de um Deus que precisa ser reconhecido como aquele que venceu a morte, aquele, irmãos, que venceu a cruz, aquele que levou os nossos pecados, aquele que se fez maldição para nos tornar justiças de Deus. E às vezes nós nos comportamos com essa realidade de um Deus que está vivo, como se ele estivesse morto. Há religiões que adoram, irmãos, imagens que têm olhos e não veem, bocas e não falam, pés e não andam. E eles os adoram como se eles estivessem vivos, sendo que estão mortos. E o nosso Jesus, irmãos, que tem olhos e tudo vê, boca e fala como voz de muitas águas, pés que andam e passeiam no meio do seu povo, está vivo. E não podemos nos relacionar como se ele estivesse morto. Não podemos tratar como se ele tivesse ainda, irmãos, preso numa tumba, porque as mulheres chegaram lá e viram que a pedra havia sido removida, e os anjos disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Haverá momentos, irmãos, que só essa certeza vai te manter de pé. Haverá momentos, irmãos, que não é o dinheiro, haverá momentos que não será uma pessoa, haverá momentos que não vai ser um bem na tua vida, não vai ser, irmãos, uma resposta de emprego que vai te sustentar, vai ser um momento onde você vai resgatar no teu espírito essa certeza, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu não vou desistir. Porque ele vive, eu sei que a minha esperança não morreu, a minha esperança ressuscitou. Porque ele vive, irmãos, este culto faz sentido. Porque ele vive, a nossa adoração faz sentido. Porque tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito poderia ter sido. Ele, irmãos, é a ideia mais elevada do amor. Jesus, irmãos, ele é, sabe, um Deus que se fez carne e habitou entre nós. O verbo que se encarnou, o verbo que teria todo o direito, irmãos, de não fazer aquilo que, irmãos, nos resgataria, mas ele foi até o fim. Às vezes nos deparamos com situações como aquelas mulheres, aonde elas estavam, na verdade, ali, irmãos, desprovidas de esperança, porque o Messias havia morrido. Elas estavam perdidas. E agora? Como é que vai ser? E agora, como vai ser a minha vida daqui para frente? De repente você entrou aqui com uma causa onde você olha e fala assim: e agora? Como é que vai ser? E agora, o que resta de mim? Na família, no ministério, na saúde, no casamento, dos filhos. Cada um temos os nossos dilemas. E diante deles, muitas vezes a gente chega e a gente fala assim: e agora como é que vai ser? E agora o que é que vai suceder? Nós vamos contando com o mal, vamos contando, irmãos, com o desfecho negativo. A gente vai contando que o defunto está lá. Mas ao chegar diante daquela tumba, elas, irmãos, receberam a grata notícia que a esperança não havia morrido, ela havia ressuscitado. Talvez você chegou aqui hoje diante de uma situação onde você está caminhando para o desfecho da morte, mas a sua esperança ressuscitou. E porque ele vive, e porque unicamente ele vive, você pode continuar crendo. Porque ele vive, você pode, irmãos, avançar dia após dia, irmãos, crendo que aquele, irmãos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele, irmãos, que operou maravilhas ao nosso favor, continua sentado à destra de Deus nas alturas. Na sua mão está, irmãos, o cetro de justiça, a autoridade está sobre ele, e sobre o seu nome toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e reconhecerá que ele é o Senhor. A salvação não se trata do quanto pecadores somos, irmãos. A salvação não se trata do quanto necessitados nós somos. Não se trata de um meio para se obter bênçãos. A salvação não é uma legalização das promessas
e nem mesmo do potencial que possamos ter ao falar acerca dessa mensagem. A salvação, irmãos, ela está sustentada, fundamentada sobre esse inegável fato. Que fato é esse, pastor? Que Ele vive. Talvez você vai entender que em alguns cenários da sua vida, pessoas não vão te ajudar, não vão poder, não que elas não queiram, elas não vão poder. Dinheiro não vai te socorrer. Mas em todas as coisas e em todos os momentos, você tem um Deus que trabalha em favor dos que nele esperam, que não está morto. Deus está vivo. Diga: Jesus está vivo. E deixa eu te lembrar um detalhe: Ele está aqui nesse ambiente. Então diga assim para o seu irmão com muito carinho: não se comporte como se Ele não estivesse aqui. Dê a Ele a honra, dê a Ele a adoração, dê a Ele o seu louvor, dê a Ele o seu melhor. E olha para mim aqui, não seja um espectador, seja um participante, amém? Dessa mesa de adoração ao Pai, porque aquele que morreu na cruz está vivo. Durante todo o seu tempo na terra, Jesus ele estabeleceu muitos princípios para a igreja, ou melhor, para os discípulos. Aqueles discípulos, irmãos, pensa comigo, eles aprenderam, irmãos, a nata da teologia, vamos dizer assim, do conhecimento, da revelação. Eles foram testemunhas oculares de milagres, como Jesus multiplicar pães, como cegos enxergando, como paralíticos andando. Eles viram um Cristo, um Deus que se fez homem, perdoando o pecado dos pecadores, amando os injustos. Irmãos, sabe, quebrando o protocolo religioso de uma geração. Eles viram um Deus assentando na mesa dos pecadores para comer com eles. Eles foram sendo forjados, e forjados a cada dia. Eles dormiam com Cristo, acordavam com Ele, comiam com Ele, aprendiam com Ele. Oi? Vivia com Ele, né, Liz? E aí Jesus agora está dizendo assim: olha, eu vou para o Pai, e vocês serão as minhas testemunhas. Vocês continuarão aquilo que eu comecei. E Ele preparou os seus discípulos, dizendo: olha, eu estarei com vocês até um pouco tempo, depois eu serei tirado, mas eu serei ressuscitado ao terceiro dia. Ele falou sobre isso para todos os discípulos. Eles tinham essa informação de que Jesus ressuscitaria. Porém, quando o desfecho acontece, Jesus vai para a cruz, morre. O que a gente percebe é que o profeta Isaías havia profetizado que quando o pastor fosse morto, crucificado, as ovelhas dispersariam. Uns voltaram para seus ofícios passados, a pesca. Outros voltaram para as suas cidades de origem. Outros estavam lá lamentando, chorando as pitangas. E como aquelas mulheres estavam preparando para encontrar um túmulo com um defunto. Estavam esperando ir e achar um defunto dentro de um túmulo. Como é que esses homens e mulheres iriam continuar o que Jesus havia comissionado eles a fazer? Não tinha como. Eles tinham informação, eles tinham uma promessa, mas eles não tinham, irmãos, o fator determinante. O fato mais importante para eles naquele momento era que o Jesus que caminhou com eles 3 anos estava morto. Essa chave precisava girar. Na sua vida essa chave precisa girar. Você não serve a um Deus morto. Você não serve a um Deus incapaz.
Você não serve a um Deus, irmãos, inútil, não. Você serve a um Deus que é todo poderoso, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele que era, que é e que há de vir. Ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a vida de Deus. Ele é o Deus encarnado, irmãos. Você precisa parar de se relacionar como se Deus estivesse ainda, como se Jesus continuasse numa tumba, como se Jesus continuasse cravado numa cruz. Não, Ele ressuscitou. E aí Jesus, irmãos, morre. Os discípulos estão em aflição. A igreja, irmãos, está, em sérios perigos, porque aquilo, irmãos, iria gerar uma igreja fraca, uma igreja, irmãos, mimizenta, uma igreja, irmãos, fragilizada, uma igreja incapaz. Mas aí, um domingo de manhã, na escuridão da madrugada, houve um barulho. A pedra rolou. Aquele que estava morto ressuscitou. Mas ainda para todos era uma incerteza. Até que duas mulheres vão em direção de um túmulo para ungir o corpo mais uma vez. E elas se deparam com um fato que mudaria a sua vida, e não só suas vidas, como a vida de todos quanto essa notícia chegasse. Deixa eu dizer para você aqui, meu irmão, chegou a notícia. Chegou a notícia. Por que você procura no meio dos mortos? Por que você procura no meio dos mortos aquele que vive? E aquilo, irmãos, mudou o cenário. Ele disse: olha, diga para Pedro e para os discípulos que eu os encontrarei na Galileia. Os discípulos tinham algo, eles tinham recebido algo, irmãos. Eles tinham recebido algo da parte de Jesus sobre as suas vidas. Eles receberam uma promessa, eles receberam uma palavra, eles receberam um comissionamento, assim como você. Amém? Só que eles precisavam de uma evidência, de algo que seria, irmãos, o alicerce para continuar caminhando, o chão para continuar andando, o barco para navegar, irmãos, a vida para continuar exalando. Eles precisavam de uma certeza, porque naquele dia em que a notícia chegou, e eles aguardaram o mestre, e Jesus se apresentou ali diante deles, e passou com eles mais de 40 dias, cerca de 40 dias, a igreja nasce, porque a primeira coisa que eles precisavam agora desfrutar, era do Espírito Santo, era do derramar do Espírito. Agora, como uma igreja em luto receberia um Deus que estava vivo? Como uma igreja, irmãos, fraca, fragilizada, poderia esperar pelo derramar do Espírito? Eles estavam desacreditados, talvez como você, que chegou aqui hoje, com a sua família, com seu filho, com seu casamento, com a sua saúde, com o seu emprego. Eles estavam desacreditados, mas aí, irmãos, essa notícia mudou tudo. Mudou, diga, mudou tudo. E por que não mudou ainda a sua vida? Por que não mudou ainda o teu comportamento? Por que não mudou ainda a tua adoração? Por que não mudou ainda o teu fervor, a tua fidelidade, a tua obediência? Por que não mudou você ainda? Aquilo, irmão, mudou tudo. Eles então foram para Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que o Senhor derramou do seu Espírito, e todos foram cheios. Eu vou dizer para vocês, irmãos, não foi o talento, a habilidade, os dons que fez a igreja prosperar. Sabe o que foi que fez a igreja prosperar e nos alcançar? Foi a certeza desse fato. Que fato é esse, igreja? Porque Ele vive. Eles começaram a pregar, irmão, de cidade em cidade. Os coliseus não pararam a igreja.
Os leões não pararam a igreja, a perseguição. E por que você está se deixando parar por coisas tão menores do que essas? Sendo que há algo que te move. Porque Ele vive, eu vou continuar. Porque Ele vive, eu não vou parar. Porque Ele vive, eu vou me alegrar. Porque Ele vive, eu vou esperar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Hoje talvez você não entenda. Está difícil, pastor. Está complicado. Mas deixa eu te falar. Ele vive. A sua esperança não morreu na cruz como aquelas mulheres achavam. Cadê o Messias? Ele que veio para restaurar o reino de Israel, cadê o Messias? Ele que disse que derrubaria o templo e em 3 dias reconstruía, cadê o Messias? Ele que veio para trazer de volta ao povo a esperança de dias melhores, cadê o Messias? Às vezes você fica procurando, cadê Jesus? Senhor, cadê o Senhor nessa causa? Cadê o Senhor, Pai, nesse problema? Cadê o Senhor nessa dor? Você está procurando no lugar errado. Você está procurando o Senhor no lugar errado, igreja. Você precisa entender que é um lugar. E esse lugar, irmão, se acessa por meio da fé. Por isso o Senhor disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Eu aprendi, irmãos, há alguns anos que tudo aquilo que tem poder para me mover, tem poder para me parar. Então eu escolhi ser movido por aquilo que não para, por aquilo que, irmãos, me impulsiona. E diante dos dias mais difíceis, eu posso lembrar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, a esperança para o teu ministério. Porque Ele vive, a esperança para a tua família. Porque Ele vive, a esperança não morreu. Você está entendendo isso, igreja? Ou vocês estão muito tocados, ou não estão entendendo nada. Eu vou crer que está sendo muito tocado, amém? Porque a palavra de Deus, ela penetra, né? Falta a voz. Falta, sabe, aquele impulso. Mas o Espírito Santo está fazendo a obra. Na minha vida e na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Virão dias que vão requerer de nós, irmãos, esse nível de resiliência. Que não é em pensamento positivo. Não é mantra. Não é psicologia, nem psiquiatria, irmãos. É a convicção deste fato. Ele vive, eu posso crer, eu vou permanecer, eu não vou desistir, eu vou avançar. Esse é o fato mais importante. Então, para que aqueles discípulos fossem introduzidos nessa nova estilo de vida, eles precisavam de algo, irmãos, de um suprimento que seria determinante para a sua continuidade. Tem hora, irmão, que você não vai ter nada a recorrer. Tem dia até que sobra, né? Mas tem dia, irmão, que não tem nada, nenhuma palavra, ninguém, irmão. A gente fala assim, estou no deserto, estou no vale. Você conhece alguém que só fala assim, só estou no vale? Você conhece alguém assim? Não precisa apontar, nem precisa olhar para ele não. Às vezes nós somos experts em ver as adversidades ao nosso redor. A gente vê o inimigo, a gente vê a dor, a gente vê demônio em tudo que é lugar, a gente vê principado em tudo que é lugar. Irmãos, é aquela coisa assim, parece que só onde anda, irmãos, só tem luta por cima de batalha. E aí a pessoa é incapaz de ver que há um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E o que está faltando? Consciência de que Ele vive. Porque se Ele vive, o que está em mim é maior do que o que está no mundo. A nossa geração precisa resgatar, irmãos, esta certeza. Muitas vezes a gente vem esperando uma palavra para simplesmente massagear o nosso ego e dizer assim, olha, há uma bênção para você. Irmãos, isso está na palavra, irmão. Já está lá, é seu. Amém? Levante sua mão aí que eu quero profetizar. Tudo que é seu já existe. Tudo que é seu já foi liberado pelo Senhor. Está consumado.
Agora você precisa acessar o que é seu pelo sangue do Cordeiro, porque o que é seu é possível. Por quê? Porque Ele vive. A sua promessa é possível por quê? O seu ministério é possível por quê? A sua vida é possível por quê? Então, por favor, não pense que falta alguma coisa quando você já tem tudo. Ele vive. Eu vou prosseguir, Senhor, porque Ele vive. Eu vou chegar aqui o dia mais cansado que for, falaram coisas e asneiras contra mim, mas eu vou chegar aqui porque o Senhor vive. Vou levantar a minha mão, vou te adorar como nunca antes. Porque o seu combustível não é, irmãos, o elogio. O seu combustível, irmãos, não é o tapinha nas costas dizendo olá, muito bem. Não, o seu elogio, irmãos, não é, querido, uma oferta no seu bolso. O seu, eu até me perdi aqui, né? O seu combustível, o seu suprimento, obrigado, é saber que Ele vive. E diante de qualquer outra coisa, irmãos, o que ganha em nossa vida mais importância do que essa verdade? O que deve ganhar mais importância na nossa vida do que essa verdade, meu querido? Nada, irmão. Nada. Porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja por um único fato, irmãos. Você sabe por que Ele vai voltar? Porque Ele vive. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, porque, meu Deus, o seu Deus não está morto não, Ele está à destra do Pai, Ele está preparando o lugar, está preparando a casa, a mansão celestial, e Ele vai vir, montado num cavalo branco, para buscar a sua igreja. Por quê? Porque estão esperando Maomé, Ele não vai vir. Estão esperando Buda, Ele não vai vir. Mas o Senhor, o Messias, Ele virá. Aleluia. Adore a Ele, levante a sua mão, adore ao Senhor. Você não precisa de uma canção para adorar Ele, não. Você só precisa ter a certeza de que Ele vive. Você não precisa, irmãos, de um instrumento. Você não precisa, irmãos, de alguém dizendo o que fazer. Há algo dentro de você, é uma certeza que vai arrancar a adoração de dentro do seu coração, que vai fluir em liberdade na sua vida. O meu Senhor vive, Ele reina, Ele está presente aqui. Aleluia. És bem-vindo aqui, Senhor. És bem-vindo aqui. Assuma o controle, Jesus. Assuma o governo, Jesus. Não precisamos de um homem na presidência. Não é de um partido que precisamos, não é de governo humano que precisamos. Nós dizemos: faz a tua vontade na terra como é no céu, Senhor. A minha esperança não está nas urnas. A minha esperança não está em um homem, irmão. A minha esperança está naquele que vive e reina. Naquele, irmãos, que a morte não pôde deter, aquele que o inferno não pôde segurar, aquele que a cruz não pôde reter, porque Ele vive, e Ele está aqui. João teve uma visão e ele viu um castiçal passando entre as igrejas, e ele perguntou: Senhor, o que é isso? João, é o Senhor passando, é o Senhor passeando no meio da sua igreja, é o Senhor no meio da Assembleia dos Santos, porque onde há dois ou mais reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Ele está aqui, amém? Você pode sentir essa presença? Você pode erguer as suas mãos e dizer para Ele palavras de adoração? Você pode quebrar o protocolo do culto, irmão, e dar a Ele o seu culto racional? Você pode, irmãos, quebrar o protocolo, irmãos, da religiosidade e dizer: Jesus, Tu és o meu amado, eu te respeito, eu te honro nessa noite, Senhor.
Eu te convido a sentar no trono. Eu tiro a ansiedade do trono. Eu tiro a depressão do trono. Eu tiro pessoas do trono. E te convido a senta-te no trono, no meu espírito. E governa-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Guia-me, Senhor. Em um mundo tão difícil, em um mundo tão cansativo, onde nosso espírito só clama Maranata, Maranata. Mas ainda, irmãos, há uma missão a cumprir. Há algo que o Senhor colocou sobre a sua vida, e você não pode deixar que as circunstâncias comprometam, que o medo comprometa. E quando se levantar as oposições contra a sua vida, lembre-se como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele há de se levantar ao meu favor. Deus está falando aí, irmãos. Essa é uma noite de quebrantamento, Senhor. Qual foi o último dia que você chorou na presença do Senhor? Qual foi o último dia que você, irmãos, teve aquela sensação de uma presença inundar o teu quarto, inundar a tua vida? Quando foi, irmão, sabe aquele último dia em que você estava no culto e o Senhor te surpreendeu com a presença sobrenatural? Quando foi? O meu Deus não está morto. Ele está vivo. Ele está vivo. Que presença, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Ele veio, irmãos, para nos dar essa certeza. Entenda que Jesus não precisava dar prova de nada para ninguém. Assim como Ele, irmãos, não tem nenhuma obrigação com você, comigo. Jesus não tem nenhuma obrigação, irmãos, com a gente. Mas pela sua infinita sabedoria e amor, Ele, irmãos, se propôs a vir para a mesma dimensão, a terra, daqueles que o rejeitaram, daqueles que crucificaram, para se apresentar aos remanescentes. Quem são estes remanescentes? Para se revelar aos remanescentes, dizendo: aqui as marcas, aqui a marca. Então aqui, olha as marcas. Olha, Tomé, você só crê se você vê. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Sabe de quem Jesus está falando? Não somos testemunhas oculares, mas somos testemunhas no Espírito, porque o Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, o meu Senhor, que não está morto, mas está vivo e reina eternamente. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, por favor, igreja do Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer nestes dias, porque estamos na iminência de um mover nessa geração, como nunca aconteceu. Eu compartilhei com os irmãos de um sonho que eu tive alguns dias atrás, de que eu estava caminhando numa rua e eu via a lua, era como se fosse a lua se aproximando. Eu comecei a caminhar na rua e falar para as pessoas que estavam sentadas nas portas das casas assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E as pessoas estavam só assistindo a lua. Aí de repente eu entrei numa casa, sentei-me no sofá e eu vi um cronômetro. Sabe quando um cronômetro está no seu último minuto? Zerou a hora, zerou os minutos e resta poucos segundos, e ele começa a se aproximar do zero. Eu comecei a ver aquele relógio, aquele cronômetro se aproximando do zero, e na medida que ia se aproximando do zero, uma alegria vinha inundando. Eu posso sentir, irmão, só em falar isso eu consigo sentir inundando, de repente, pá, acordei.
com aquela alegria no meu coração, no quarto, porque eu sei que aquele que há de vir, vai vir. E nós estamos, irmãos, muito, mas muito perto. Não acho que você tem 50 anos pela frente. Não ache nem ande achando que você tem um dia pela frente. Caminhe como se ele voltasse a qualquer instante. Porque quem espera não é pego de surpresa. E o autor de Hebreus diz: vós não sois das trevas, nem da noite, vós sois do dia. Porque ele fala que a vinda do Senhor virá como ladrão. Mas ele diz: mas vós não serão pegos de surpresa. Não é que a gente vai saber o dia e a data, é porque quem espera nunca é pego de surpresa. Às vezes você convida alguém na sua casa para ir almoçar com você. Ó, é meio-dia, viu, meu irmão? Ah, tá certo. Principalmente quando é o pastor, né? Aí termina o culto, um irmão chega, outro irmão chega. Aí o irmão está lá esperando, passou para almoçar meio-dia, dá meio-dia e meia, dá 1h. De repente, irmãos, lá para 1h30 da tarde, o pastor chega. Aquele irmão é pego de surpresa? Por quê? Estava esperando. E esse lugar de espera, irmãos, ele começa a entender que aquele que esperamos está vivo. Jesus está vivo. Ele está voltando, igreja do Senhor. Arrependei-vos. Se só para esta vida que esperamos, somos de todos os homens os mais dignos de pena. Essa esperança precisa nos impulsionar todo o tempo. E quando tentarem te parar, você vai dizer: ei, eu não vim procurar um defunto, eu vim procurar um Deus que está vivo. Se Ele está vivo, você pode crer no amanhã, ver seu filho aqui, ver sua esposa aqui, ver seu esposo aqui. Vai recebendo aí em nome de Jesus. Se Ele está vivo, você pode crer no amanhã, em ver a porta do emprego se abrir, em ver a resposta te alcançar, em ver o Deus da provisão se manifestar na tua vida. Porque Ele crê, porque Ele vive, nós podemos crer. Você não precisa ser, irmãos, um teólogo. Você não precisa nem saber, irmãos, defender a Bíblia. É importante que sim, amém? Porque bem-aventurado é o obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Você pode, irmãos, não ser hábil com o microfone nas mãos. Você pode nem ser a pessoa que canta bem. Mas você precisa ser a pessoa que crê que Ele está vivo. Você pode não ser a pessoa, irmãos, que vai dar o maior dízimo. Você pode não ser a pessoa, querido, que vai fazer, sabe, ter um ministério explosivo. Mas você tem a missão de ser aquela pessoa que diante das dificuldades vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor está vivo. O meu Deus não está morto, Ele está vivo. Então, quando os cenários de desesperança vierem contra você, você vai dar a seguinte resposta para qualquer que seja a situação: a minha esperança não morreu. A sua esperança de ver sua família aqui, irmãos, não morreu. A sua esperança de ver seu casamento restaurado não morreu. A sua esperança de ter a cura na sua saúde não morreu. Ele vive e Ele reina. Aleluia. Esse, irmãos, é o mais importante fato. Sabe, é um tipo de palavra de verdade que a gente não precisa nem forçar, irmão. A gente não precisa, irmãos, cruzar textos. A gente não precisa, irmãos, ficar tentando convencer, porque a evidência está aí, Ele está vivo. São 2000 anos, irmãos, de igreja, irmão. São 2000 anos, irmãos. É tempo suficiente para uma mentira se extirpar, de uma informação ficar para trás. São 2000 anos, ou melhor, 2022 no calendário ocidental.
de que este fato aconteceu. Vieram pessoas para negar esse fato, poderosas por sinal. Vieram, irmãos, perseguições, leões. Irmãos, não faltou ideia das trevas para, irmãos, refutar essa verdade. Aleluia. Quanto mais as trevas tentavam dizer que é mentira, a verdade se multiplicava. Quanto mais havia, irmão, dificuldade, mais a igreja crescia. Pega o mistério. Quanto mais o inimigo se levantar contra você, maior Deus vai te tornar. Quanto maior, irmãos, foram gigantes vindo contra a tua vida, maior será Deus na tua vida. Quanto mais intenso forem o fogo das adversidades, mais intenso vai ser o fogo da adoração dos ministros labaredas de fogo. Quem é ministro labareda de fogo aqui? Corta aí, corta aí. Eu sou pentecostal, irmão. Amém? Eu sou do fogo. Nós fomos gerados no fogo. Nós somos filhos do fogo, do Espírito. A igreja não nasceu, irmãos. A igreja nasceu, irmãos, quando o vento impetuoso, irmãos, encheu aquela casa. Irmãos, foi assim que a igreja nasceu, irmão, cheia do poder do Espírito. Então, quando vier aqueles para tentar negar que tu está perdendo tempo, aí você vai rir, fala assim, faz aí, não sabe de nada, inocente. Vai lá no túmulo de Maomé, tu vai achar os ossos dele. Vai lá no túmulo de Buda e tu vai achar os ossos dele. Mas vai lá em Israel, vai lá no túmulo de Jesus, porque você vai ver lá escrito assim, ó, ele não está aqui. Por quê? Eu posso crer no amanhã. Fique de pé no seu lugar.